o tal antropocentrismo, não é? Deus Pai como um grande homem, um grande bárbaro, como todo poderoso, não é? Os santos, não é? Todos os santos deste período são super-homens, não é? Exatamente. Pois não, Não tem cá. e tem, continua a haver uma certa distância, não é? Só depois os grandes santos a encurtarão, mas continua a haver uma grande distância, os grandes santos e Trento. Isso é uma coisa fundamental para as arquiteturas. Uma grande distância entre o homem e Deus. É uma relação muito longa, muito distante. Outro personagem importante, Rafael. E fora estes em Roma, não é? Milão, Roma, Leonardo em Milão, e depois em França, mas também em Veneza, também há artistas de primeira mão, Tiziano, Correggio, Tintoretto. Tintoretto marca já o aparecimento deste segundo período que se chama maneirismo, que tem a ver, o Leonardo da Vinci tem uma expressão que diz: se o homem, se o aluno, se o aprendiz não ultrapassar o mestre, é um desperdício. E, portanto, no final do período renascentista, portanto, no final de 400, de facto, os grandes artistas, como Bramante, como Miguel Ângelo, como Leonardo, etc., conseguiram igualar os seus mestres antigos. E, portanto, fazem esculturas tão boas ou melhores do que aqueles dos seus mestres. E então, a Alberti, que sempre tinha estado concentrado na imitação dos mestres, é provavelmente dos únicos que percorre a extensão deste percurso, desde a tentativa de copiar, o igualar e depois o superar, mas os maneiristas dão-se conta de que, pronto, esse igualar, esse conseguir uma estética como os antigos já se tinha conseguido, e então começam a entrar numa valorização da criatividade só por si. E isso acontece na pintura e acontece sobretudo na arquitetura, com aquilo a que se chama maneirismo. Portanto, de um certo ponto de vista, já uma introdução ao barroco, mas sobretudo já não uma observância das leis, mas uma reinvenção e mesmo uma transformação dessas leis, das leis da perspectiva, das leis da arquitetura, das leis da composição arquitetónica, etc. No estrangeiro, outros grandes personagens como o Grego, e depois Caravaggio, barroco, polêmico. Aquela que eu gosto mais e que acho mais extraordinária é a Dormição da Virgem. Aqui? A Dormição. Portanto, este momento antes da Ascensão, em que ele representa uma morta, não? Uma coisa extraordinária. O Poussin, já introduzindo aquilo que será um classicismo francês, este quadro é um quadro muito engraçado que o Panofsky analisa, que se chama Et in Arcadia Ego. E normalmente isto é interpretado como se os pastores que vivem na Arcádia, portanto vivem neste paraíso, tivessem a dizer que aquele que ali viveu, que aquele que viveu no túmulo, teria também vivido na Arcádia. Portanto, dizer que esta afirmação que a felicidade também acaba. Mesmo para aqueles que vivem em felicidade, também acaba. A morte serve sempre para isso. Mas o Panofsky analisa o texto e diz que a tradução não pode ser feita assim e que verdadeiramente deve ser feita também na Arcádia, eu, morte, vivo. Ou seja, há esta compreensão de uma compreensão pessimista da vida, não é? Uma compreensão desiludida da vida, de que mesmo nas circunstâncias mais positivas e mais perfeitas, existe e está presente a morte. Velázquez,
Rubens. É importante, por exemplo, um dos aspectos muito importantes que terá com certeza influenciado muito a arte são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Porque quer Rubens, quer Bernini praticavam ou recebiam os exercícios espirituais de Santo Inácio. E os exercícios de Santo Inácio têm uma qualidade muito visual, têm uma qualidade, quer dizer, eles valorizam muito a imaginação, aquilo que se chama, como é que se chama? A composição da cena. Eu nunca fiz. Do lugar. Composição do lugar. Composição do lugar. O entrar é extraordinário, depois falaremos nisso, provavelmente não hoje, mas como o Bernini, na descrição daquilo que faz, evoca coisas que têm muitas coincidências e muitos traços com o processo, com as 4 semanas e o processo dos exercícios espirituais de Santo Inácio. E Rubens também. Já está. A intenção de Bernini era desenhar o real, mais real do que o real. Para a semana falaremos nisso, mas quer dizer, ele, quando se tratava de fazer um retrato ou de fazer uma coisa qualquer, então em primeiro lugar ele desenhava a pessoa. Depois queria esquecer a pessoa e fazia como que um trabalho de ator, se pôr diante de um espelho e de tentar ver como é que ele poderia dar a expressão indicada, a expressão adequada a essa pessoa. E fazia uma coisa muito engraçada. Quando ele esteve em França, aquilo que ele pediu ao rei para fazer o busto de Luís XIV, aquilo que ele pediu ao rei foi um longo corredor caiado de branco. E então eu gostava imenso de fazer uma coisa dessas, gostava de ter uma coisa dessas. E tu também, portanto, era um longo corredor, uma longa galeria pintada de branco, bem iluminada, caiada, e então ele andava, e depois de vez em quando tinha uma ideia e riscava na parede com um carvão. E depois passava à frente, tinha outra e riscava na parede. Ao fim do dia chegava, tomava apontamentos daquilo que tinha feito e ia compor, mas quer dizer, era um processo peripatético de desenhar, quer dizer, era uma coisa extraordinária. Eu gostava imenso, já vi, não quero fazer projetos assim, a gente tentar assim, uma coisa de desenhar na parede, mas é andar, é o processo peripatético de andar e desenhar ao mesmo tempo. Maravilha, não, então é melhor que isto. Só faltava música. Mas, portanto, ele tinha esta ideia de querer desenhar um real mais, uma verdade mais verdadeira que a própria verdade. Portanto, ele não se concentrava propriamente na naturalização, mas queria que aquilo fosse expressivo. Ora, isto tem muito a ver exatamente com a composição do lugar, mas também com a composição da cena, entrar dentro dos sentimentos das pessoas que estão presentes, imaginar-se uma pessoa presente na cena, tem muito a ver com isso. E percebemos que muitas das aquisições expressivas que ele consegue, é engraçado o livro dos Chaves, do Rui Chaves, que diz exatamente isso, que o Bernini é uma coisa que vendeu a alma ao diabo, não é? Quer dizer, uma coisa que não se consegue imaginar como é que ele faz isso, mas consegue-se imaginar como é que ele faz isto. E é exatamente um processo de imaginação. Quer dizer, é um processo de inteligência apoiada em muito aquilo que é dito nos exercícios de Santo Inácio. Eles eram amigos próximos. Bernini ia com frequência ter com Santo Inácio. Então, olhem para isto. É uma coisa... O teto viu Jesus. E depois, pronto, agora já o período final, que eu sei que já é um período de interferência. Não é 800 outra vez, é 700, não é? É já um período de interferência. É um período em que há vários movimentos. Há um movimento do rococó, que é um desenvolvimento cada vez mais sensual naquilo que se passa com o barroco, e há um movimento de reação a esse, que em Itália se chama Arcádia, como por exemplo o Juvara, que esteve cá em Portugal, fez um projeto, nós de vez em quando fazemos coisas só disparadas. O Juvara esteve cá a fazer um projeto para a Basílica da Estrela, que era suposto ser a Patriarcal, e andou a ver e escolheu o sítio de Buenos Aires. Mas depois foi ter com Dom João V, no tempo de Dom João V. Depois foi ter com Dom João V e disse a Dom João V que era preciso 50 anos para fazer aquilo. E Dom João V não quis, mandou o Juvara embora e convidou o Ludovice para fazer Mafra. Sim, melhor
Os esquiços são lindíssimos. Depois a Basílica da Estrela recupera algo, não sei se os arquitetos sabiam ou não sabiam, mas claramente houve referências, recuperam algumas das ideias, mas era uma escadaria desde cá de cima, do Buenos Aires até lá abaixo, até ao fim. Era uma coisa, uma cúpula imensa, era uma coisa lindíssima. Eu tenho isso na minha tese, se quiserem. Pronto, e aqui, portanto, temos, o que é que nós temos em 700 como evolução deste processo ao nível artístico? Temos o Rococó como continuação da linha de desenvolvimento sensual, o classicismo do Jovar, aquilo que se chamava, aquilo que ele dizia, o útil e o necessário, portanto uma poética relativa ao útil e ao necessário, uma poética quase funcionalista, a não letra, que acontece com esta imersão do classicismo, e tem muito a ver com o classicismo francês, e que vai ser um precursor depois daquilo que se chama o neoclassicismo, já no século XVIII. E o ecletismo. Quer dizer, esta imitação, esta questão, traz também esta nova linha que se chama o ecletismo. Portanto, a introdução de vários estilos que falam de várias coisas, de várias intenções, e que continuará ativo durante o século XIX. Pronto, no fundo, quer dizer, aquele humano prototaipo acaba assim, com a Revolução Francesa. Ora bem, então, isto para vos dar uma perspectiva geral da coisa. Vamos agora entrar então no que é que eu gostaria de mostrar. Queria-vos mostrar exatamente como, aqui na situação portuguesa, dando um bocadinho um passo atrás, digamos, este é assim só um sobrevoar da perspectiva deste momento, vamos entrar nesta questão das igrejas, do que é que as igrejas significam. E a primeira que eu vos quero mostrar é esta questão da Torre Belém dos Jerónimos. A Torre Belém dos Jerónimos, como eu vos disse, é qualquer coisa que tem a ver com ser o último monumento da Idade Média, mas já um primeiro da Idade Moderna. Isto é uma apresentação um bocadinho longa e não tem diretamente a ver com a questão das igrejas, mas peço que me façam o favor de me seguirem para perceberem o que é que aqui está constituído, o que é que aqui se chama. A Torre Belém é normalmente entendida como um monumento aos descobrimentos. A sua gênese parece ter sido uma gênese puramente prática. E, portanto, isso faz exatamente jus a ser qualquer coisa de moderno. Porquê? Porque a Torre Belém é colocada num afloramento basáltico que existe na parte mais estreita do rio, sendo que a distância entre a torre e a outra margem são cerca de 2 km, e as peças de artilharia na altura alcançavam 1 km. Portanto, a Torre Belém aqui e uma outra fortaleza aqui fechavam a entrada no rio. Portanto, parece ter sido essa a razão de ser da própria da constituição da própria obra. Depois foi construída esta fortaleza aqui, se chama São João da Caparica, ou a Torre. Foi construída uma outra fortaleza, e tudo isto foi pensado por... Não consigo lembrar quem foi, não interessa. Bem, avançando, então tem ali a vista de São João da Caparica. Agora, claramente, e isto é importante, porque a minha intenção agora, ao mostrar-vos a Torre Belém e mostrar-vos os Jerónimos, é dar uma imagem dos fatores constitutivos, mas uma imagem dos fatores constitutivos da imersão desta nova época. Ora, dir-se-ia
Quer dizer, claramente a torre-leito percebe-se que é feita por dois volumes, não é? Um volume inferior, que se chama baluarte, e o outro que se chama a torre. Ora, acontece que cumprir a sua função, a torre-leito cumpriria a sua função defensiva exclusivamente com o baluarte. E a torre, sob esse ponto de vista, é prejudicial, porque coloca-se como um alvo fácil para ser atacado pelos canhões. E nota-se um outro fator que nos faz perceber que esta consideração da torre como instrumento defensivo não é adequado. E isso tem a ver exatamente com o facto de ela estar extraordinariamente decorada por fora. As palavras de um antigo professor meu, o professor Daciano Costa, chamava-lhe o bolo de noiva. Eu acho um bocadinho exagerado, mas de qualquer dos modos percebe-se aquilo que se quer dizer. Quer dizer, há aqui uma decoração de tal modo excessiva que se percebe que a sua finalidade, percebe-se imediatamente que a sua finalidade não é uma finalidade decorativa. Os espaços que são trabalhados na Torre Belém são espaços de interface entre o interior e o exterior. E pelo contrário, os interiores são interiores muito pobres. Portanto, tudo isto vai sedimentando a impressão que, ou a noção, de que a Torre Belém tem uma função representativa e não apenas uma função, passo o pleonasmo, funcional. Há apenas duas salas, duas zonas que são trabalhadas. A primeira é exatamente o baluarte, em que são colocadas abóbadas de aresta e não tinham que ser, portanto, poderiam ser são colocadas abóbadas de nervuras e não tinham que ser, podiam ser abóbadas de aresta simples como estas aqui. Portanto, percebe-se que há aqui uma certa intenção expressiva. E a segunda, a outra sala que é trabalhada, a única das salas que é trabalhada, é a última sala de cima, a que se chama tradicionalmente a capela. Portanto, e que tem este artesoado no teto, semelhante àquilo que aparece depois nos Jerónimos. E tem, inclusive, alguma escultura como esta peça aqui. Agora, o que é engraçado nesta sala é que, enquanto todas as outras estão cheias de fenestrações, abertas para o exterior e pobres por dentro, esta, ao contrário, está completamente fechada, tem apenas duas janelas. Uma delas, uma janela sobrelevada. E, além disso, vocês conseguem ver aqui o eixo. Estão a ver? O eixo desta janela, a janela está a eixo, e está outra janela ali por trás. Vê-se ali um bocadinho do ar. Estão a ver ali um bocadinho do ar? Agora, esta pergunta é para os arquitetos. No templo grego, o número de colunas da fachada pode variar muito, não é? Mas é par ou ímpar? Ímpar. Se fosse ímpar, as pessoas, quando saíam da porta do templo, batiam na coluna. Tem que ser par para o eixo ficar vazio. As pessoas passam pelo meio de duas colunas para entrar na porta que está a eixo. O espaço é que tem que ser ímpar. Não é, Francisco? O espaço é que tem que ser ímpar. Portanto, mas isto para vos dizer, isto é uma coisa que se sabe desde a antiguidade, quer dizer, e que é uma coisa relativamente evidente para todas as pessoas. Agora, vocês percebam que a eixo da janela, este arquiteto, que devia ser com certeza um lunário, julgar por isto, coloca ali um merlão. Explico. A meias é o espaço e os merlões são aquelas coisas. Portanto, ele coloca ali um merlão. Portanto, ou ele é completamente parvo, ou então tem uma intenção. É engraçado estas coisas. E qual era a intenção? Quando nós estamos sentados, esta é uma planta desenhada da última sala, daquela sala muito esculpida. Quando se está, que se chama a capela, portanto, tem uma entrada pela escada de caracol, é cercada pelas ameias, tem uma janela aberta para nascente, não para poente, portanto, não para o mar, aberta para a terra, e além disso, além de ter esta janela voltada sensivelmente para nascente, tem esta ameia, este merlão, aliás, à frente, que faz com que o campo de visão seja dividido, e isso é que é notório. Quando se está aqui sentado, por este espaço, o que é que eu vejo?
vejo a porta do Mosteiro dos Jerónimos. E quando se está sentado aqui e se vê por este espaço, o que é que eu vejo? Vejo em Almada, evidentemente, mas vejo uma coisa que também lá existia, que era a Igreja de São Tiago, que era uma igreja templária. E dali, daquela janela, por cima, eu vejo a ermida de São Jerónimo. Portanto, é como se aquela parte, que é a sala mais importante, portanto, a função da capela não é, a função da torre não é defensiva, é representativa. E toda ela é feita para ser vista e para ver para fora. Há apenas uma sala que é qualificada. É como se quisesse dizer qualquer coisa, é como se fosse ali um enigma que é preciso resolver. Há apenas uma sala que é qualificada, que é completamente fechada, que tem um ambiente interno ao qual é preciso prestar atenção. E aí as aberturas, e já vos disse que as aberturas são muito significativas, as aberturas apontam para factos muito concretos da paisagem. São esses: a Porta dos Jerónimos, a Igreja de São Tiago e São Vicente e São Jerónimo. É muita coincidência. Portanto, claramente, e aqui debaixo da janela não se consegue ver porque a janela está elevada, mas de cima, a eixo, pela meia, consegue-se ver que cá está São Jerónimo. Aqui eu não consigo ver nada porque tenho aquele matacão do CCB com uma caixa de pau que puseram ali, que tapa obstrui completamente a visão para os Jerónimos. Mas por cima vocês conseguem ver de um lado e do outro um bocadinho dos Jerónimos escondido atrás do CCB. E isto é grave, porque um projeto para o CCB estava escrito explicitamente que devia ser privilegiada a relação entre os Jerónimos e o CCB. Portanto, isto foi contra o regulamento. Já agora vê-se aqueles edifícios, porque nós tínhamos uma fábrica naquele sítio. Aqueles edifícios azuis, que era da Companhia Portugal em Colónias e outras coisas, eram as cotas mais altas de edifícios industriais do século qualquer coisa. Portanto, nada era mais alto que aquilo e estava ótimo. A partir deste momento tem aquele espaço enorme com um espaço vazio ao lado que ainda está sujeito a construções que ninguém prevê. Mas tem um espaço quase tão grande ao lado ainda por construir. Mas deixa-me avançar porque isto é periférico só. Então, aponta para os Jerónimos. E cá está, debaixo da ponte, aqui por esta meia, vê-se ali ao fundo a capela da Igreja de Santiago, que era uma igreja templária. Portanto, as igrejas templárias são as igrejas que depois se tornam as igrejas da Companhia da Ordem de Cristo, que é a primeira ordem responsável, no primeiro momento dos descobrimentos, pela expansão portuguesa. Aliás, o infante Dom Henrique, que era o grão-mestre da Ordem de Cristo, é ele que funda a Igreja de Santa Maria de Belém, que depois dará origem ao Mosteiro dos Jerónimos. E, portanto, esta igreja estava em direta relação com... era posse dessa ordem. Pedro, peço desculpa de interromper, mas não estaria também uma relação com outro forte que existe praticamente na perpendicular à beira-rio, que é o forte da Fonte da Pipa, e um bocadinho antes também a pré-existência também da Ariel, que seria possivelmente também um forte. Estou a falar agora, quer dizer, mais em termos de equipamento também defensivo. Ana, não sei, não tenho conhecimento desse forte. Eu sei que Dom João II pediu a André de Rezende, era este o nome deste humanista, André de Rezende, para lhe fazer um plano defensivo da entrada de Lisboa, da Costa de Lisboa. E André de Rezende pensou em 3 fortes. Pensou num forte em Cascais, que servia para avisar, a fortaleza de Cascais que lá está. Pensou no forte de São João da Caparica, à Torre, na zona mais estreita do rio, e em construir a Torre Belém ali assim naquele afloramento. E aliás, a Torre Belém foi a última a ser construída e durante muito tempo teve lá um galeão. Pelo que sei da história, eu diria que as outras fortificações para montante são posteriores a isto. E de facto não há mais nenhuma que tenha esta composição arquitetónica, não é? De facto essa função decorativa será muito pronto. Depois, percebemos também que, vou passar isto rapidamente, que a própria decoração da torre conta uma história. Há elementos exóticos,
Aparece aqui a representação do primeiro rinoceronte depois da queda do Império Romano, porque são os portugueses que trazem isso, e estes elementos exóticos todos. Há elementos que falam da viagem, como as cordas, os escudos pendurados nas muralhas, a esfera armilar, etc, etc. Portanto, como se estivesse a falar de uma viagem. Os sítios onde se vai, ainda as quimeras, o mar terrível, os sítios onde se vai, a própria viagem, os barcos, e depois falta a partida, não é? E a partida remete outra vez para estes sítios para onde se aponta, porque a torre, esta silhueta da torre, tem qualquer coisa que recorda a silhueta das igrejas românicas que povoavam Portugal. Portanto, qual é o significado da torre? E agora interessa-me entrar nisto. Qual é o significado da torre? Há quem diga que é um monumento aos descobrimentos porque tem uma imagem parecida com uma caravela, como aqui se vê. Mas eu creio que é qualquer coisa diferente disso. É como se aquela posição extraordinária da torre colocada sobre a água fosse uma afirmação ao nível da sua monumentalidade e da sua memória, fosse uma afirmação, e esta é a afirmação que marca a época moderna, fosse uma afirmação de que o mar já não é qualquer coisa que separa, é qualquer coisa que une. Vocês lembrem-se que durante a Idade Média toda, a Inglaterra, por exemplo, fez a sua história por causa de ser uma ilha, valendo-se do facto de estar isolada pelo mar. Aquilo que os portugueses vão fazer é usar o mar como relação. E, portanto, aquilo que se passa com a iniciativa portuguesa é uma espécie de cosmificação do mar. O mar deixa de ser um território de caos, deixa de ser um território selvagem, deixa de ser um território onde não se pode habitar, para passar a ser um território onde se pode habitar. Um território do qual se faz vida. Ora, isto marca o princípio da Idade Moderna. De um certo ponto de vista, eu costumo dizer isto a brincar aos meus alunos, nós portugueses, com a Torre de Belém, com aquilo que fizemos, com aquilo de que a Torre de Belém é símbolo, somos os grandes inventores e culpados, portanto, daquilo que nós hoje chamamos de aldeia global. O facto de sermos todos parecidos, o facto de estarmos todos próximos uns dos outros, tem a ver com isto. A diferença do outro já não faz sentido. E isto é tornado símbolo exatamente pela Torre de Belém. Para que se perceba bem, gostava de insistir sobre isto. Na comédia, que é escrita em período pré-renascimental, na comédia do Dante, o Dante diz esta coisa: considerai a vossa natureza. Não fostes feitos para viver como bestas, mas para seguir virtude e conhecimento. Ou seja, o Dante vai ao inferno, encontra o Ulisses, pergunta ao Ulisses onde é que tu estás sepultado, e o Ulisses diz que está sepultado. A gente imaginava que estava sepultado em Ítaca, não é? Porque aquilo que conta o Homero é que ele chegou até Ítaca e depois ficou lá com o Telemaco e com a Penélope, etc, etc, etc. E o Ulisses responde, estando no inferno, responde ao Dante que não, que está sepultado no meio do mar. E, portanto, pressupõe e explica porque é que isso aconteceu. Porque ele esteve lá, esteve em Ítaca durante muito tempo, mas depois, e isto é notório, e foi por causa disso que eu trouxe isto é notório para compreender o homem do Renascimento e o homem do século XVI, do século XIV, do século XV, do século XVI, ele diz que às tantas fartou-se de estar ali, depois de todas as aventuras que tinha passado, fartou-se de estar ali no quentinho da casa e então falou com os seus homens e convenceu-os a partir outra vez. E o argumento que ele usou para os convencer a partir outra vez foi este: considerem a vossa natureza. E, portanto, isto mostra como é que o homem do Renascimento é pensado e se pensa a si próprio. Considerem a vossa natureza. Vocês, de facto, não fostes feitos para viver como bestas, como animais, como brutos, mas para seguir virtude e conhecimento. E com este argumento, querendo dizer que os homens do Renascimento já não são feitos para viver como animais, mas para procurar o conhecimento, aquela imagem que nós tínhamos antes do humanista, que era o verdadeiro pensador, que é precursor, o Petrarca e depois o Dante,
considerando esta natureza, eles lançam-se ali. E, aliás, Lisboa, segundo a lenda, uma lenda que depois foi reaproveitada pelos portugueses, foi a última cidade a que Ulisses aportou antes de se lançar no mar. E por isso se chama a cidade de Ulisses ou Ulissi. Considerai a vossa natureza. Não fostes feitos para viver como bestas, mas para seguir virtude e conhecimento. Agora notem. O Dante pôs o Ulisses, disse, o homem do Renascimento tem este valor, mas pôs o Ulisses no inferno. O homem do Renascimento sente-se assim, mas isto, ao tempo em que o Dante escreve a coisa, ainda é uma coisa que ataca aos deuses, que ofende os deuses. E por isso, o Poseidon irritou-se com ele por causa de se ter posto nestas invenções de descobrir terreno, território que não era dele, e matou-o. Há quem diga que foi porque ele tinha despeitado a filha de Poseidon, ele estava muito ofendido, mas pronto. De qualquer dos modos, não obstante o Dante reconhecer esta imersão de uma nova humanidade, considera ainda essa nova humanidade altamente arriscada. Agora percebam que isto que o Ulisses queria fazer foi aquilo que os portugueses fizeram. Foi aquilo que os portugueses de 400 e 500 fizeram. E isso é dito com clareza, também poeticamente, pelo Fernando Pessoa. E agora já não é uma invectiva pessoal, já é um estar ao serviço da humanidade e de Deus. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E isto foi aquilo que os portugueses fizeram. Esta é da poesia do Infante. Isto foi aquilo que os portugueses fizeram. E isto, de facto, marca o início da época moderna. Já vamos ver quando é que isto pega com a arquitetura. Ora, a minha consideração é que isto não aconteceu por acaso e que o próprio Infante, quando fez isto, já tinha um bocadinho esta noção. Porquê é que eu posso dizer que o Infante já tinha um bocadinho esta noção, que estava, de um certo ponto de vista, com os descobrimentos, a começar uma nova época? Por causa do nome que ele escolheu para Santa Maria de Belém. Que eu saiba, e fiz um bocadinho de investigação sobre isso, a máxima que consegui, que eu saiba, não há mais nenhuma invocação anterior a Santa Maria de Belém com esse mesmo nome, em Portugal. E mesmo na Península, não tenho ideia. Portanto, o Infante deu um oráculo àquela igreja que remetia claramente para Belém. E quer dizer, se não foi ele, foi outra pessoa por ele. Mas, porquê é que ele foi buscar Belém? Evidentemente, a referência era Belém da Judeia, não podia ser outra, não é? Portanto, ele quase que se pode subentender, não me parece porque é que não se possa subentender, que ele considerava que aquilo que tinha acontecido em Belém da Judeia estava agora a ser reeditado com esta Belém aqui de Portugal. Ou seja, que nós estávamos a dar início a uma nova era. Uma era em que o mar já não era obstáculo e em que se construiria verdadeiramente, como acabou por acontecer, um novo mundo. Um mundo que já não era eurocêntrico, mas que tinha a ver com tudo aquilo que acontecia à volta. E esta constatação, só um bocadinho, quer dizer, esta ideia que podia ser só uma ideia do Infante, passou para as pessoas. E como é que se percebe que passou? Porque na crónica do Damião de Góis, na crónica de Dom Manuel, escrita pelo Damião de Góis, 40 anos depois da inauguração da Torre de Belém, percebe-se que se deu uma mutação no nome. De fronte desse edifício do Mosteiro dos Jerónimos, mandou El Rei fazer uma torre, atenção, de antes, durante o reinado de Dom João II, chamava-se Baluarte, portanto tinha um nome técnico, do Restelo, que era aquela praia que lá estava. E o nome já mudou, agora chama-se Torre, portanto tem um valor representativo, e de São Vicente, que tem a ver com o Padroeiro de Lisboa, que era o nome que era próprio. É que se chama de Belém. Portanto, a ideia de Belém, a ideia da praia de Belém, a ideia de Santa Maria de Belém, passou para a Torre. A Torre passou a ser de Belém. E, portanto, passou de facto a ser este símbolo de uma nova era que estava a começar. E isto já está na voz das pessoas, 40 anos depois. Ou seja, já se tornou cultura. Porque o Damião de Góis diz que se chama de Belém, fundada dentro d'água. Os elementos relevantes estão todos aqui, nesta crónica do Damião de Góis.
que guarda este mosteiro e o Porto de Lisboa. E este, de facto, qual é este significado de Belém? Ora, é isto. Eu comecei pela torre porque era mais explícito, mas onde eu quero chegar é ao Mosteiro dos Jerónimos e à experiência do interior da Igreja de Santa Maria de Belém. Isto aqui foi um trabalho feito com outros alunos meus, que estão no fim, o Tomás, o Diogo. Portanto, o mosteiro está aqui, a torre está aqui assim, isto está temporizado, não consigo tirar a temporização disto. Este era o porto de partida e chegada das embarcações dos descobrimentos. Tinha esta relação, portanto, está esta relação com o rio e a valorização desta porta. A praia, como ela era, vejam o topo bem lá ao fundo. E agora vamos imaginar um caminho, não é? Portanto, vocês imaginem, há um barco que atraca aqui, em 500, 600, não é? E as pessoas sentem-se atraídas por esta porta. Esta porta, com esta decoração toda, atrai as pessoas a entrar cada vez mais próximo, passa-se por dentro da porta e cai-se debaixo desta abóbada. Que é uma abóbada, é um ambiente com colunas muito finas, com uma abóbada quase plana, como se fosse uma casa, portanto, que não tem nada a ver com o gótico, é essa a originalidade do manuelino português. Não é propriamente a decoração, embora essa também é um tipo de documento, já vos disse no plano, mas o facto do teto ser plano. Portanto, ser um teto que de algum modo, um teto plano, colunas estreitas, portanto, de algum modo ele funciona como uma grande casa, como uma grande caixa. Não há a tensão vetorial que existe noutras igrejas góticas. Vocês imaginem, não é? É como se um tipo chega das descobertas. Pode ser português, está de regresso, pode ser um oriental ou um índio que vem pela primeira vez a Lisboa. Naturalmente sente-se atraído por aquela coisa que é enorme e que é grande e que tem aquela porta muito decorada. Aproxima-se, entra. E quando entra, sente-se abraçado, sente-se compreendido, sente-se como se estivesse numa casa. O próprio ambiente do Jerónimo contribui para essa constituição de cultura, é uma espécie de, como é que se diz? De almofariz, de crisola. A palavra crisola é mais bonita que almofariz. É uma espécie de almofariz no qual se misturam estas diferentes culturas que chegam ali à Praia de Belém. Colunas estreitas, muito decoradas, e esta decoração contribui para que elas se desmaterializem ainda mais. Pois os malandros dos franceses, quando cá tiveram, roubaram as estátuas todas, há muito tempo. Aos italianos eles devolveram as obras de arte que tinham roubado, mas nós, como éramos pequeninos, não nos devolveram coisa nenhuma. Talvez em França não botar estas estátuas. Mas é claramente um ambiente cujo principal valor é o valor da cultura. Essa é uma crítica que eu faço, por exemplo, à obra do Cisa em Marco Canavês, em que ele não trabalha o teto, e que tem esta tendência de abraçar as pessoas. E depois, além disso, das referências àquele ambiente oriental, as referências imagéticas àquele ambiente oriental, que tem a ver com o parecer que isto são palmeiras. Mas quer dizer, é para isto que eu quero chamar a atenção. O edifício de arquitetura não fala, antes de mais, com imagens simbólicas. Fala, antes de mais, com ambientes. E, portanto, eu considero mais importante o facto de o teto ser plano e haver esta luz quente do que propriamente a decoração, e nós podemos ver aqui imagens que têm a ver com as palmeiras. A arquitetura funciona pela atmosfera, pelo ambiente, não propriamente pela decoração. A decoração contribui para isso, mas não é esse a sua principal mensagem. Esta extraordinária abóbada de cruzeiro, aqui não estou na abóbada de cruzeiro, a abóbada de cruzeiro, que é uma das maiores, quando a gente está
eu gosto sempre, quando há ordenações, ou quando são os meus filhos costumam, os filhos dos meus amigos costumam ter a primeira comunhão ali assim, na igreja, eu vou sempre para este canto aqui do transepto, que tem ali uma rosácea em frente, e vê-se a enorme extensão da abóbada de cruzeiro. Como se a abóbada de cruzeiro descesse quase até mim, como se me viesse buscar ao chão. E portanto esta experiência de ser estão a perceber, esta experiência de ser abraçado pelos céus, verdadeiramente os Jerónimos dão esta experiência de ser abraçado pelos céus, como se o céu descesse até mim. O facto de todas estas ranhuras dão uma espécie de rotundidade, quer dizer, ele é redondo e nasce como quando a gente no verão vê uma abóbada cheia de estrelas e que parece que desce até mim. É assim também um bocadinho a experiência dos Jerónimos, que contribui, quer dizer, que realiza exatamente essa constituição de cultura que estava presente naquilo que a Torre bem significava. E isto é completado pelo terceiro elemento. Eu não tenho aqui fotografia, mas quando a gente entra por aquela porta, vê aquelas abóbadas todas, mas depois a primeira coisa com que dá de frente é com os confessionários. Portanto, aquela era a ordem hieronimita, era destinada ao acompanhamento das almas, aliás, como já tinham sido os frades, os monges, mais exatamente os monges da Ordem de Cristo, e, portanto, para, como é que se diz em seu padre, o culto de almas? O cura de almas, não é? Cura de almas, não é? Portanto, era destinada para essa cura de almas. Portanto, esse processo de gerar cultura a partir daquilo que era diferente e que era de forma, passa muito pelo sacramento da confissão. Pelo contarem as coisas, por se poder perdoar aquilo que... Perdoar não no sentido de apagar, mas quer dizer, dar uma forma salutar àquilo que tinha acontecido. Professor, permite só, mas mesmo neste período as igrejas não têm bancos e não têm sistemas de aparelhões de som. E, portanto, nós hoje estamos muito limitados à experiência de contacto com uma abóbada destas, porque quando nós chegamos ao espaço dele está cheio de coisas, de mobiliário. Mas se os vaziarmos de tudo, então é acessível a zona do confessionário e é acessível esse encontro pessoal com a estrutura. Mas de outra maneira é difícil hoje, não é? Pois, uma experiência. Mas fazê-la, mas em parte só. Percebam que os Jerónimos têm várias particularidades. A cúpula plana, as colunas estreitas, a entrada a acontecer segundo o eixo mais curto, outra vez como uma casa. Não é? Portanto, todos estes elementos, que são elementos espaciais, que são elementos arquitetónicos, acabam por contribuir fortemente para esta coisa que é nova, que é moderna, mas que sobretudo tem esta ação, eu diria, ecuménica à banda letra. Quer dizer, antes de ser capaz de deitar a mão ao diferente e de ser capaz de acumular a si aquilo que é diferente. E isso acontece também por uma outra dimensão, que agora já estamos fora do espaço da Igreja, mas que é muito importante. Quer dizer, eu acho sempre que deveria... Quer dizer, é uma experiência que nunca fiz, evidentemente, e portanto só posso especular sobre ela, mas acho que deveria ser muito difícil para aqueles padres jerónimos serem confessores daquela gente que vinha da África e que tinha feito, e que vinha da África e que vinha da Índia e que tinha feito não sei quantas selvagerias e não sei quantas coisas, não é? Mas é muito engraçado que o próprio... O claustro também tem um desenho muito determinante. Não só as referências, vejam aqui estas sombras que parecem claramente sombras quase de palmeiras, não é? Não só as referências, outra vez, ao exótico. Portanto, a coisa passa também pela decoração. Estas referências, em termos de imagem, às palmeiras. Pois, eu gosto imenso desta fotografia porque a gente tentou ver estas sombras. Quer dizer, é extraordinário, é explícito.
Mas mais importante, diria eu, é o facto, que já se começa a notar aqui, este claustro foi pensado para ter 3 andares, só tem 2. Portanto, se tivesse 3, teria mais esse efeito. Mas ao contrário daquilo que acontece na maior parte dos claustros, desculpem, estou a estragar. Ao contrário daquilo que acontece na maior parte dos claustros, abre-se, vai-se abrindo, ou seja, este primeiro andar é mais fechado e o segundo andar, em vez de estar na mesma vertical, está mais atrás. E o terceiro estaria mais atrás ainda. Ou seja, tem uma secção, digamos assim, em pirâmide invertida, que se vai abrindo para fora. Ora, o que é que isto faz? Faz, quando eu entro aqui, o meu olhar, estão a ver como isto está mais para trás, o meu olhar é levado a seguir uma trajetória redonda, em vez de se fechar sobre si, como acontece no claustro de Alcobaça, ou no claustro de Alcobaça, ou no claustro da Batalha, em vez de se fechar sobre ti, de ver uma parede e se fechar sobre ti, se concentrar, se ensimismar, assim com esta abertura, faz com que o meu olhar seja projetado para o céu. A própria geometria, o próprio desenho, a espacialidade, faz com que o meu olhar seja conduzido para a vertical, conduzido para o céu. E se tivesse um terceiro andar, isso aconteceria mais claramente ainda. Mas estas dimensões espaciais são muito importantes para aquilo que se quer transmitir, porque não é uma transmissão em termos de como se fosse a leitura de um texto, é uma transmissão, diria eu assim, em termos de habitação. A coisa passa familiarmente, passa sem eu me dar conta, passa pelo espaço, passa pela habitação do espaço. E, portanto, acontece exatamente este movimento ecuménico de compreender o diferente e de acolher o diferente, que é realizado pela arquitetura. E isto é exatamente aquilo que é dito do Dom Manuel, que fez os Jerónimos e quis ser sepultado lá em Campa Rasa, à porta do hotel, à porta do altar-mor, para que todas as pessoas que vão à comunhão o pisassem. E lá o epitáfio dele diz exatamente isto: aquele que da praia ocidental até onde nasce o sol, à volta do mundo todo, expandiu o culto e o conhecimento de Deus. Portanto, foi verdadeiro. E isto não é dito pelo epitáfio, é isso que eu gostava que percebessem, quer dizer, é dito pela arquitetura dos Jerónimos. E atenção, percebam que quando não estava ali o CCB e aquelas coisas todas, havia ali um espaço, que é aquilo que se vê na igreja, havia ali um espaço que era como que o adro da igreja. E o adro da igreja acontecia na praia de Belém, entre a Torre de Belém e aquilo, quer dizer, havia ali um espaço onde se estava sob a pressão daquela arquitetura manuelina, que é uma arquitetura, digamos assim, inculturadora, ou de uma cultura inclusiva, que é a característica dos portugueses e que gerará este momento novo da nossa civilização, que é a época moderna. Foi feito com a ajuda do Diogo, do Francisco e do Tomás. Pronto, se me permitirem, vamos fazer um intervalo e depois continuamos entrando propriamente no